Nesse vídeo, iremos analisar os principais temas de estudo da macroeconomia. Iremos trazer uma visão sobre as óticas da teoria do crescimento econômico no longo prazo, sua capacidade produtiva fixa, a formação das curvas de oferta e demanda agregadas, sobre a ótica dos três modelos de longo, médio e curto prazo. Iremos concluir com a análise da curva de Phillips, que relaciona inflação e desemprego. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal, compartilhe conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. A macroeconomia está preocupada com o comportamento da economia como um todo, com expansões e recessões, produção total de bens e serviços, crescimento da produção, taxa de inflação e de desemprego, balanço de pagamentos e taxas de câmbio. A macroeconomia lida tanto com o crescimento econômico no longo prazo, quanto com as flutuações no curto prazo que constituem o ciclo econômico. A macroeconomia concentra-se no comportamento e nas políticas econômicas que afetam o consumo e o investimento, na taxa de câmbio e na balança comercial, nos fatores determinantes das variações nos salários e nos preços, nas políticas monetárias e fiscal, no estoque de moeda, no orçamento federal, nas taxas de juros e na dívida externa. A macroeconomia concentra-se no comportamento e nas políticas econômicas que afetam o consumo e o investimento, na taxa de câmbio e na balança comercial, nos fatores determinantes das variações nos salários e nos preços, nas políticas monetárias e fiscal, no estoque de moeda, no orçamento federal, nas taxas de juros e na dívida interna. Além disso, a macroeconomia trata das questões econômicas mais importantes e dos problemas cotidianos. Para entender tais questões, temos que reduzir os detalhes complicados da economia a pontos essenciais que sejam administráveis. Esses pontos essenciais são as interações entre bens, trabalho e mercado de ativos da economia e as interações entre as economias nacionais que realizam trocas entre si. Ao tratar dos pontos essenciais, vamos além dos detalhes do comportamento das unidades econômicas individuais, como famílias e empresas, ou a determinação de preços em mercados específicos, que são temas de microeconomia. Na macroeconomia, lidamos com o mercado de bens como um todo, tratando todos esses mercados distintos, como os mercados para produtos agrícolas e de serviços médicos, como um único mercado. Da mesma forma, lidamos com o mercado de trabalho abstraindo as diferenças entre os mercados, de, por exemplo, mão de obra não qualificada e doutores. Com a mesma visão geral, tratamos o mercado de ativos abstraindo as diferenças entre os mercados de ações da IBM e das pinturas de Rembrandt. O benefício da abstração é que ela facilita um maior entendimento das interações mais importantes entre os mercados de bens, trabalhos e ativos. O custo da abstração é que, às vezes, os detalhes omitidos são importantes. Estudar o funcionamento da macroeconomia é o mesmo que perguntar como ela pode funcionar melhor. A questão fundamental é: o governo pode e deve intervir na economia para melhorar seu desempenho? Os grandes macroeconomistas sempre tiveram um enorme interesse na aplicação da teoria macroeconômica à política econômica. A macroeconomia tem muito a ver com a relação entre fato e teorias. O estudo da macroeconomia é organizado em torno de três modelos que descrevem o mundo, sendo que cada um deles possui sua maior aplicabilidade em um intervalo de tempo diferente. O comportamento da economia no longo prazo é o domínio da teoria do crescimento econômico, que aborda a capacidade de crescimento da economia para produzir bens e serviços. O estudo do modelo de longo prazo, ele centra-se na acumulação histórica de capital e nos aperfeiçoamentos tecnológicos. No momento em que chamamos de longo prazo, tiramos uma foto do modelo de muito longo prazo e, a partir disso,
o estoque de capital e o nível de tecnologia podem ser considerados relativamente fixos, embora choques temporários sejam admitidos. O capital e a tecnologia fixos determinam a capacidade produtiva da economia. Chamamos essa capacidade de produto potencial. No modelo de longo prazo, a oferta de bens e serviços é igual ao produto potencial. Os preços e a inflação ao longo desses horizontes são determinados pela flutuação na demanda. No modelo de curto prazo, as flutuações na demanda determinam o quanto da capacidade disponível é utilizada e, consequentemente, os níveis de produto e desemprego. Ao contrário do modelo de longo prazo, no curto prazo os preços são relativamente fixos e o produto é variável. É no contexto do modelo de curto prazo que encontramos o papel mais importante para a política macroeconômica. Quase todos os especialistas em macroeconomia concordam que esses três modelos, mas as opiniões divergem quanto ao intervalo de tempo no qual cada modelo é melhor aplicado. Todos concordam que o comportamento no decorrer das décadas é mais bem descrito por modelos de teoria de crescimento econômico. Há menor concordância quanto ao horizonte temporal aplicável para o modelo de longo prazo em comparação com o modelo de curto prazo. Vamos falar agora sobre cada um dos modelos macroeconômicos. Primeiro, crescimento de longo prazo. O comportamento da economia no longo prazo é o campo da teoria do crescimento econômico. Ao estudar essa teoria, perguntamos como a acumulação de insumos, investimentos em maquinário, por exemplo, e os aperfeiçoamentos tecnológicos levam ao aumento no padrão de vida. Ignoramos recessões, expansões e flutuações de curto prazo no emprego de pessoas e outros recursos a eles relacionados. Presumimos que trabalho, capital e matéria-prima, e assim por diante, sejam plenamente empregados. Como um modelo que ignora as flutuações da economia pode nos dizer algo sensato? As flutuações na economia, os altos e baixos do desemprego, por exemplo, tendem à média no decorrer dos anos. Durante períodos muito longos, o que importa é quão rápido é o crescimento médio da economia. A teoria do crescimento econômico procura explicar as taxas médias de crescimento ao longo de vários anos ou décadas. Por que a economia de um país cresce 2% ao ano, enquanto a de outro cresce 4%? O estudo da macroeconomia examina as causas do crescimento econômico e das diferenças entre as taxas de crescimento dos países. Em países industrializados, as mudanças no padrão de vida dependem principalmente do desenvolvimento de novas tecnologias e da acumulação de capital, definidos de forma ampla. Nos países em desenvolvimento, uma infraestrutura com um bom funcionamento é mais importante do que o desenvolvimento de novas tecnologias, que, por sua vez, podem ser importadas. Em todos os países, a taxa de poupança é um fator determinante e muito importante do bem-estar futuro. Países que estão dispostos a fazer sacrifícios hoje terão um padrão de vida mais elevado no futuro. Você realmente se importa se a economia cresce a 2% em vez de 4%? Ao longo da vida, a importância será grande. Ao final de uma geração de 20 anos, o padrão de vida será 50% maior sob um crescimento de 4% do que sob um crescimento de 2%. Em 100 anos, uma taxa de crescimento de 4% produz um padrão de vida 7 vezes maior do que uma taxa de crescimento de 2%. Outro aspecto importante da macroeconomia é a capacidade produtiva fixa. O que determina a taxa de inflação? A variação do nível geral de preços. Por que os preços em alguns países permanecem estáveis por vários anos, enquanto em outros países eles dobram a cada mês? No longo prazo, o nível de produto é determinado somente por considerações por parte da oferta. Basicamente, o produto é determinado pela capacidade produtiva da economia. O nível de preços é determinado pela demanda em relação ao produto que a economia pode ofertar. A curva de oferta agregada mostra, para cada nível de preços dado, a quantidade de produto que as empresas estão dispostas a ofertar.
A posição da curva de oferta agregada depende da capacidade produtiva da economia. A curva de demanda agregada apresenta para cada nível de preço dado o nível de produto no qual os mercados de bens e os mercados monetários estão simultaneamente em equilíbrio. A posição da curva de demanda agregada depende das políticas monetárias e fiscal e do nível de confiança do consumidor. A intersecção da oferta agregada com a demanda agregada determina preço e quantidade. No longo prazo, a curva de oferta agregada ela é vertical. O produto está atrelado à posição em que essa curva de oferta atinge o eixo. Ocorre que no longo prazo o produto ele é determinado apenas pela oferta agregada e os preços são determinados por ambas, oferta agregada e demanda agregada. A teoria do crescimento e os modelos de oferta agregada no longo prazo são estreitamente relacionados. A posição da curva de oferta agregada vertical em um determinado ano é igual ao nível de produto para aquele ano do modelo de muito longo prazo. Como o crescimento econômico durante o muito longo prazo fica na média de alguns percentuais ao ano, sabemos que a curva de oferta agregada geralmente move-se à direita em alguns percentuais ao ano. Dessa forma, as taxas de inflação muito altas, ou seja, episódios com aumentos rápidos no nível geral de preços, sempre ocorrem devido a mudanças na demanda agregada. O motivo é simples. Os movimentos de oferta agregada são da ordem de poucas porcentagens. Os movimentos de demanda agregada podem ser tanto pequenos quanto grandes. Logo, a única fonte possível da inflação elevada está em grandes movimentos de demanda agregada, que se desloca cruzando a curva de oferta agregada vertical. Muito da macroeconomia pode ser sintetizado como o estudo da posição e da inclinação das curvas de oferta agregada e demanda agregada. O outro modelo é o modelo de curto prazo. Quando um exame ampliado da trajetória do produto é feito, vemos que ele nem sempre é suave. As flutuações do produto no curto prazo são grandes o suficiente para ter muita importância. Explicar as flutuações do produto no curto prazo é o campo da demanda agregada. A distinção mecânica de oferta agregada, demanda agregada, entre o longo e o curto prazo ela é imediata. Em curto prazo, a curva de oferta agregada ela é horizontal. Ela fixa o nível de preços no ponto em que a curva de oferta atinge o eixo vertical. O produto, ao contrário, deve assumir qualquer valor. A premissa fundamental é que o nível de produto não afeta os preços no curto prazo. Ocorre que, no modelo de curto prazo, o produto é determinado apenas pela demanda agregada e os preços não são afetados pelo nível de produto. Já o último modelo refere-se ao médio prazo. Precisamos, assim, de mais uma parte para completar nosso esboço da forma como a economia funciona. Como descrevemos a transição entre o curto e o longo prazo, em outras palavras, qual que é o processo que muda a inclinação da curva de oferta agregada de horizontal para vertical? A resposta é que quando uma alta demanda agregada eleva o produto acima do nível sustentável, de acordo com o modelo de longo prazo, as empresas começam a aumentar os preços e a curva de oferta agregada começa a mover-se para cima. A curva de oferta agregada possui uma inclinação intermediária entre horizontal e vertical. A questão, qual é a inclinação da curva da oferta agregada? É, na verdade, a principal controvérsia da macroeconomia. A velocidade com que os preços se ajustam é um parâmetro crucial para o nosso entendimento da economia. Em um horizonte de 15 anos, nada importa tanto quanto a taxa de crescimento no muito longo prazo. Em um horizonte de 15 segundos, nada importa tanto quanto a demanda agregada. O que pode se dizer sobre o que acontece entre esses dois casos? Verifica-se que os preços normalmente se ajustam bem lentamente. Desse modo, em um horizonte de um ano, as variações na demanda agregada oferecem uma boa, embora imperfeita, explicação do comportamento da economia. A velocidade do ajuste de preços é resumida na curva de Phillips, que relaciona a inflação e o desemprego.
Assim, conforme falamos ao longo do vídeo, praticamente tudo em macroeconomia pode ser enquadrado no esquema da teoria do crescimento econômico, da oferta agregada e da demanda agregada. Obrigado por assistirem, compartilhem a sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!